Às vezes me pergunto se tudo teria sido diferente se meu pai não tivesse morrido naquela manhã de primavera. Eu tinha apenas 6 anos, mas me lembro como se fosse ontem. Papai estava fazendo panquecas, seu especial de domingo. Ele sempre as moldava em rostos engraçados que me faziam rir. Mamãe estava colocando a mesa, cantarolando uma música que já não consigo lembrar. Monique, princesa, vem ajudar seu velho pai a virar essas obras-primas. Papai chamou, acenando com a espátula como se fosse uma varinha mágica. Eu pulei do sofá, deixando meu coelhinho de pelúcia favorito para trás, e corri para a cozinha. Foi então que aconteceu. A espátula caiu no chão, e papai segurou o peito, o rosto se contorcendo de dor. Tudo depois disso é um borrão de sirenes de ambulância, corredores de hospital e mamãe chorando. Assim, meu pai se foi, deixando para trás uma casa vazia que parecia grande e silenciosa demais. Mamãe não chorou por muito tempo, no entanto. Ela conheceu Marcos em algum grupo de apoio comunitário para pais viúvos. Ele parecia ser um bom homem, alto, com olhos gentis e um sorriso suave que me lembrava um pouco do papai. Em menos de um ano, eles estavam casados, e ele se mudou para nossa casa. Eu ainda estava tentando me ajustar a ter uma nova figura paterna quando mamãe lançou outra bomba. Ela estava grávida. Lembro-me do rosto dela brilhando de empolgação quando me contou que eu ia ser irmã mais velha. Eu tinha 8 anos quando Kaique nasceu, e foi então que tudo mudou. Foi quando mamãe largou o emprego de professora do ensino fundamental. Kaique precisa de mim, ela dizia sempre que alguém questionava sua decisão. Esses primeiros anos são cruciais para o desenvolvimento de uma criança. Eu queria perguntar sobre os meus primeiros anos, sobre se eles também não tinham sido cruciais, mas as palavras ficavam presas na minha garganta. Em vez disso, assisti enquanto o mundo de mamãe encolhia até girar inteiramente em torno de Kaique. Ela esquecia de preparar meu lanche para a escola e depois agia surpresa quando eu mencionava estar com fome no jantar. Ah, me desculpe, querida, ela dizia, distraída, já se voltando novamente para Kaique. Estava tão ocupada com a consulta médica dele hoje. Não aconteceu só 1 ou 2 vezes. Tornou-se nossa nova normalidade. Marcos percebeu. Eu pegava observando mamãe com uma expressão preocupada enquanto ela se dedicava inteiramente a Kaique, ignorando-me completamente à mesa do jantar. Uma noite, enquanto eu fazia minha lição de casa sozinha, ele se sentou ao meu lado. Sabe, Monique, disse ele, calmamente, enquanto me ajudava com os problemas de matemática. Às vezes as pessoas se concentram tanto em uma coisa que esquecem de ver o que mais estão perdendo. À medida que Kaique crescia, a tensão em nossa casa se tornava impossível de ignorar. Marcos tentou falar com mamãe inúmeras vezes sobre a obsessão dela com Kaique, mas sempre terminava do mesmo jeito, com mamãe ficando na defensiva e irritada. Lembro-me de uma noite em particular, durante o jantar, quando Marcos tocou no assunto. Kaique tinha cerca de 5 anos e empurrava comida no prato enquanto mamãe pairava ao redor dele, tentando convencê-lo a dar mais uma mordida. Vilma, disse Marcos, colocando o garfo na mesa. Precisamos conversar sobre isso. Você não pode continuar pairando sobre ele desse jeito. Ele precisa aprender a fazer as coisas sozinho. O rosto da mamãe endureceu imediatamente. O que você está tentando dizer? Que eu sou uma péssima mãe. Não foi isso que eu quis dizer, e você sabe disso, respondeu Marcos, mantendo a calma. Mas você tem 2 filhos, não um. E, a propósito, também tem um marido. Fingi estar extremamente interessada no meu purê de batatas, mas estava atenta a cada palavra. Kaique precisa de mim, mamãe retrucou. Ele ainda é tão pequeno. Eu também era pequena, murmurei, baixinho, mas ninguém pareceu me ouvir. A situação chegou ao limite quando Marcos sugeriu matricular Kaique no time de beisebol infantil. Eu estava sentada na escada, supostamente fazendo minha lição de casa, quando ouvi os 2 discutindo na cozinha. Absolutamente não, a voz de mamãe era estridente. Você tem ideia de como o beisebol pode ser perigoso? Ele pode ser atingido pela bola ou torcer o tornozelo ou... Pelo amor de Deus, Vilma. Ele precisa viver a vida. Você não pode protegê-lo de tudo.
Mas mamãe não cedeu. Em vez disso, matriculou Kaique em aulas de arte no centro comunitário. Lembro-me do rosto emburrado de Kaique enquanto ele ficava lá, arrastando o pincel pelo papel sem entusiasmo, enquanto as outras crianças realmente tentavam aprender. Ele desistiu depois de 3 aulas, e mamãe culpou o professor por não entender o espírito criativo do filho. Enquanto isso, Marcos começou a passar mais tempo comigo. Talvez fosse a maneira dele de equilibrar o comportamento de mamãe, ou talvez ele simplesmente visse uma criança que precisava de alguém ao seu lado. Ele me levava às minhas aulas de karatê 3 vezes por semana, assistindo a cada sessão e torcendo mais alto do que qualquer outro pai quando eu ganhava meus cinturões. Enquanto eu florescia com a atenção de Marcos, Kaique estava se tornando cada vez mais difícil. Ele deixava o quarto uma bagunça completa, com brinquedos e roupas espalhados por toda parte, e mamãe se virava para mim com aquele olhar que eu temia. Monique, seja uma querida e limpe o quarto do Kaique, ela dizia, não pedindo realmente, mas ordenando. Um dia, Marcos percebeu essa arrumação por conta alheia. Ela não é empregada dele, Vilma, ele protestou. Ele precisa aprender a arrumar as próprias coisas. Foi quando mamãe começou a chorar, usando sua arma definitiva. Eu sabia. Você ama ela mais do que ama o seu próprio filho. Como pode tratar o Kaique assim? Eu vi o rosto de Marcos desmoronar, vi a luta deixar seus olhos. Ele olhou para mim com um olhar de desculpas, então levantou as mãos e se rendeu. Tudo bem, faça do seu jeito, ele disse baixinho, saindo. Depois disso, ele parou de discutir com mamãe sobre Kaique, mas o olhar que ele me deu disse tudo o que ele não disse em palavras. Ele não tinha desistido de mim, mesmo que tivesse desistido de lutar com mamãe. Era um pequeno consolo. Mas, às vezes, pequenos confortos são tudo o que temos. O dia da minha formatura no ensino médio foi agridoce. Enquanto eu estava em pé, com meu cabelo e toga, escaneando a multidão, vi Marcos sorrindo orgulhosamente. Minha mãe também estava lá, mas continuava checando o celular, provavelmente mandando mensagens para babá do Kaique. Mais tarde naquela noite, Marcos me chamou para o escritório dele. Eu tenho economizado, ele disse, puxando uma pasta cheia de folhetos de faculdades. Você pode ir para onde quiser, Monique. O céu é o limite. Antes que eu pudesse responder, minha mãe entrou na sala. Você só pode estar brincando, ela exclamou. Esse dinheiro deveria ser guardado para o futuro do Kaique. Ele vai precisar mais. O rosto de Marcos endureceu, uma expressão com a qual eu já estava acostumada durante essas discussões. Isso não é negociável, Vilma. Eu já tomei minha decisão. Acabei escolhendo uma universidade no centro. Longe o suficiente para começar de novo, mas não tão longe a ponto de não poder visitar ocasionalmente. No dia em que Marcos me ajudou a me mudar para o dormitório, minha mãe não pôde ir porque o Kaique estava com ansiedade sobre ela sair de casa. A vida universitária era exatamente o que eu precisava. Pela primeira vez, me senti livre da sombra de ser a filha menos favorecida. Eu ligava para casa semanalmente, mas minhas conversas eram, em sua maioria, com Marcos. Minha mãe estava sempre ocupada com Kaique. Seu irmão está passando por uma fase difícil, Marcos explicou durante uma de nossas ligações, sua voz soando cansada. Ele está andando com os garotos de má influência. Tentei colocá-lo em alguns programas depois da escola, mas sua mãe... Deixa eu adivinhar, interrompi. Ela disse que você estava sendo muito duro com ele? Exatamente, ele suspirou. Me chamou de tirano por sugerir que ele talvez precisasse de um pouco de estrutura. Ela diz que eu não entendo o quanto ele é sensível. Minhas visitas para casa se tornaram menos frequentes à medida que o comportamento de Kaique piorava. Quando eu ia, ele mal reconhecia minha presença, trancado em seu quarto com seus videogames. Nas poucas vezes que eu via, ele parecia pálido e irritado, seus olhos fixos nas telas. Depois de me formar na faculdade, consegui um emprego na divisão de consultoria de uma boa empresa. Construí minha carreira, enquanto observava à distância meu irmão mergulhar ainda mais no seu isolamento autoimposto. Durante uma das minhas raras visitas à casa, tentei bater na porta do quarto dele. Kaique, quer almoçar comigo?
Eu pago. Tudo que recebi em resposta foi um resmungo abafado. Era o som de tiros do jogo que Kaique estava jogando. Minha mãe, passando pelo corredor, apenas deu de ombros. Ele não está muito sociável hoje. Está muito estressado, sabe? O contraste entre nossas vidas não poderia ser mais evidente. Enquanto eu perseguia meus objetivos de carreira, Kaique perseguia conquistas virtuais, apoiado pelas desculpas intermináveis da minha mãe. O rosto decepcionado de Marcos dizia tudo, mas, naquela altura, até ele já havia praticamente desistido de tentar intervir. Aos 27 anos, eu finalmente economizei o suficiente para dar entrada em um lugar só meu. Não era enorme, apenas um apartamento de um quarto em um bairro decente, mas era meu. No dia em que peguei as chaves, não conseguia parar de sorrir. Todos aqueles anos economizando, almoçando marmitas e dizendo não a roupas de grife, finalmente valeram a pena. Vocês têm que vir ver, eu disse durante minha ligação semanal para casa. Vou dar uma festa de inauguração no próximo sábado. Vou cozinhar o jantar. Marcos, vou até fazer sua lasanha favorita. Não perderia por nada, querida, respondeu Marcos calorosamente. A voz da minha mãe cortou a ligação no outro lado. Ah, querida, acho que não vamos conseguir ir. Kaique tem planos nesse dia. Planos? Não consegui esconder o ceticismo na voz. Que tipo de planos? Planos muito importantes, disse minha mãe vagamente. Eu podia ouvir o som do videogame de Kaique ao fundo. No dia da inauguração, apenas Marcos apareceu. Ele trouxe uma planta em vaso e uma garrafa de vinho. Sua mãe mandou amor, disse ele, mas ambos sabíamos que era mentira. Durante o jantar, Marcos me contou o que realmente estava acontecendo em casa. Kaique, agora com 20 anos, não se incomodou em ir para a faculdade e passava seus dias jogando ou saindo com seus amigos de bar. Marcos havia tentado ajudar, oferecendo-lhe um emprego em sua empresa de construção como um ponto de partida. Todo mundo precisa começar de algum lugar, sabe? Explicou Marcos, girando o macarrão no garfo. Mas Vilma disse que seria humilhante para ele. Pode acreditar nisso? Ela disse que Kaique era inteligente demais para trabalho braçal. Inteligente demais para trabalhar, mas não inteligente demais para viver às custas dos pais, murmurei. Marcos me deu um sorriso triste. Eu continuo tentando, Monique. Deus sabe o quanto eu tento. Essa foi a última conversa real que tivemos. 2 anos depois, recebi a ligação que mudou tudo. Marcos havia desmaiado no trabalho. Infarto fulminante, assim como meu pai. Quando cheguei ao hospital, ele já havia partido. O funeral foi surreal. Minha mãe fez uma verdadeira encenação, chorando dramaticamente e dizendo a quem quisesse ouvir que Marcos havia sido um marido maravilhoso. Nós éramos tão felizes, ela soluçava. Como vamos sobreviver sem ele? Eu assisti àquela performance com uma mistura de nojo e pena. Suas lágrimas não eram por Marcos, eram por ela mesma. Eu podia ver as engrenagens girando por trás de sua fachada de luto. Marcos havia sido o único provedor da família. Sem sua renda, como ela manteria Kaique no estilo de vida ao qual ele havia se acostumado? Kaique nem sequer se deu ao trabalho de usar um terno apropriado no funeral. Ele apareceu com calças caque amassadas e uma camisa polo que já tivera dias melhores. Passou a maior parte do serviço olhando para o celular, enquanto minha mãe fazia desculpas por ele. Ele está processando o luto à sua maneira, justificava ela. Ali, de pé diante do túmulo de Marcos, eu não conseguia evitar pensar em como a história havia se repetido. Outro pai, outro infarto, outro funeral. Mas desta vez, eu era velha o suficiente para enxergar tudo claramente, incluindo o fato de que as lágrimas de minha mãe eram mais pelo saldo bancário do que pelo coração partido. 1 ano após a morte de Marcos, eu havia praticamente perdido contato com minha mãe e Kaique. O pouco que sabia vinha das ligações ocasionais da tia Vera. Eles estão se virando com as economias do Marcos, ela me disse. Sua mãe vendeu o carro dele no mês passado. As ferramentas da oficina foram antes disso. Tentei não me importar. Realmente tentei. Mas,
Quando o número da minha mãe apareceu no visor do meu celular em uma noite de terça-feira, meu coração ainda deu um salto. Monique, sua voz parecia menor do que eu me lembrava. Preciso que você venha para casa, por favor. Algo em seu tom me fez reservar um voo para o dia seguinte. Quando parei em frente à nossa antiga casa, mal a reconheci. O gramado impecável que Marcos costumava manter estava tomado por ervas daninhas, a tinta descascava das molduras das janelas, e uma das persianas estava torta. Mas a casa não era a única coisa que envelhecera mal. Minha mãe abriu a porta, e eu tive que conter um engasgo. A mulher vibrante que eu lembrava havia sido substituída por alguém que parecia 20 anos mais velha do que sua idade real. Rugas profundas marcavam seu rosto, e seu cabelo, que ela sempre mantinha perfeitamente tingido e estilizado, exibia raízes cinza bem evidentes. Entre, disse ela, conduzindo-me para a sala de estar. A casa cheirava a mofo, e pilhas de louça se acumulavam na pia. Uma fina camada de poeira cobria tudo. Isso, vindo da mulher que sempre se orgulhou de manter tudo impecável, que me fazia lavar pratos novamente se ela visse uma única mancha d'água. Mãe, o que está acontecendo? Perguntei, sentando-me no sofá. Uma mola cutucou minha coxa, outra coisa que Marcos teria consertado imediatamente. Ela desabou quase que imediatamente. Estamos ficando sem dinheiro, Monique. Minha pensão mal cobre as contas, e as economias estão quase acabando. E o Kaique? Ele está ajudando com as despesas? O rosto da minha mãe fez uma dança complicada entre embaraço e defesa. Ele está procurando trabalho. Não é culpa dele. Esses empregadores, eles simplesmente não o entendem. O último lugar queria que ele começasse às 8 da manhã. Você sabe que Kaique não é uma pessoa matutina. E o anterior queria que ele fizesse trabalho manual. Com a inteligência dele, senti meu maxilar se apertar. Mãe, na idade dele, sem experiência, ele não pode exatamente ser exigente. Você não entende, ela me interrompeu, a voz subindo para aquele tom familiar que sempre precedia uma defesa do Kaique. Então, abruptamente, seu tom mudou. Monique, precisamos da sua ajuda. Não vamos sobreviver sem ela. Odeio pedir, mas você está indo tão bem na sua carreira. Eu sabia o que estava por vir. Parte de mim queria recusar, lembrar a ela de todas as vezes que escolheu Kaique em vez de mim. Mas, olhando para o rosto cansado dela, as mãos trêmulas, os olhos desesperados, eu não consegui. Quanto você precisa? Quando ela disse 1.500 por mês, quase engasguei. Aquela quantia era uma parte significativa do meu salário, mas mesmo assim me via sentindo. Onde está o Kaique agora? Perguntei, já me arrependendo da decisão enquanto me preparava para ir embora. Oh, ele está em uma entrevista de emprego. Minha mãe se animou ligeiramente. Uma posição muito promissora em uma empresa de tecnologia. Pela janela, pude ver a luz do quarto do Kaique acesa e o piscar familiar da tela do computador. Algumas coisas nunca mudam. Fiel à minha palavra, configurei uma transferência automática de 1.500 para a conta da minha mãe todos os meses. Cada vez que via aquela dedução no meu saldo bancário, dizia a mim mesma que era a coisa certa a fazer, mesmo que significasse adiar meus próprios planos de comprar um apartamento maior ou um carro novo. Comecei a visitar com mais frequência, embora cada visita parecesse uma viagem no tempo. O Kaique estava sempre lá, ou grudado na tela do computador ou estirado no sofá com uma cerveja na mão. Como está a busca de emprego? Eu perguntava. Cuide da sua vida, ele respondia de forma ríspida ou, às vezes, apenas resmungava e aumentava o volume do jogo. Durante os feriados, eu não aguentava ver a sala de estar em tão mau estado. O papel de parede estava descascando e havia uma mancha de água no teto que teria enlouquecido Marcos. Então, gastei o bônus de Natal contratando empreiteiros para reformá-la. Quando minha mãe torceu o tornozelo em fevereiro, liguei para saber como ela estava. Não está tão ruim, ela disse, embora eu pudesse ouvir a dor em sua voz. O Kaique está te ajudando? Ele está ocupado com algumas entrevistas online. No dia seguinte, contratei uma cuidadora.
O dinheiro que eu estava economizando para as férias foi usado para pagar o salário dela pelas próximas 3 semanas. Então chegou o dia em que entrei em casa e encontrei uma estranha estirada no nosso sofá. Ela parecia ter saído de um programa de TV de realidade. Unhas postiças que poderiam servir como armas, maquiagem pesada e roupas que deixavam pouco para a imaginação. Ela estava rolando o telefone, cercada por sacos vazios de batata frita e latas de refrigerante. "Quem é você?" perguntei, embora tivesse uma sensação ruim de que já sabia a resposta. O Kaique saiu do quarto. "Essa é a Janaína", ele anunciou. "Minha noiva. Ela mora aqui agora." A Janaína nem sequer olhou para cima do celular, apenas estalou o chiclete de forma alta. Eu fiquei olhando, sem acreditar, enquanto ela pegava os biscoitos Premium que eu havia comprado para minha mãe e começava a comer. "Prazer em te conhecer também", murmurei baixinho. Mais tarde naquela noite, liguei para minha mãe para saber a opinião dela sobre a situação. "Oh, Monique", ela soou mais animada do que eu a tinha ouvido em meses. "Não é maravilhoso que o Kaique finalmente esteja se estabilizando? A Janaína tem sido uma boa influência sobre ele. Ele não sai mais para beber com aqueles amigos horríveis há semanas. Isso porque ela está bebendo toda a minha cerveja importada em casa", pensei, lembrando das garrafas vazias que vi no lixo de reciclagem, mas me contive. "E ele está falando em conseguir um emprego", continuou minha mãe, empolgada. "O primo da Janaína conhece alguém em uma startup de tecnologia. O Kaique diz que pode ser sua grande oportunidade." Eu fiz uns sons não comprometidos enquanto pensava nas dezenas de grandes oportunidades que Kaique mencionara ao longo dos anos. Mas minha mãe estava tão feliz vivendo em sua bolha de esperança perpétua que eu não tive coragem de estourar essa bolha. Minha próxima visita começou como qualquer outra. Eu carregava sacolas de supermercado enquanto empurrava a porta da frente, mas parei de repente. A casa parecia que um furacão tinha passado por ela. Pratos sujos empilhados na pia, embalagens de comida espalhadas por todas as superfícies e roupas jogadas pelo chão da sala. A Janaína estava estirada no sofá, com as unhas impecavelmente feitas, batendo no celular. Ela nem olhou para cima quando coloquei as sacolas de compras no chão. "Você sabe", disse eu, minha voz firme. "Você mora aqui, está comendo comida que eu pago, o mínimo que poderia fazer era lavar uns pratos." Ela olhou devagar, um sorriso de deboche se formando nos lábios carregados de glossário. "Quem você pensa que é para chegar aqui dando ordens? Essa não é a sua casa. Eu cresci aqui", retruquei. "Você é apenas uma convidada." Foi então que ela riu, um som ríspido e vitorioso que me arrepiou. "Ah, querida, você está completamente errada. Esta casa agora pertence ao Kaique. Sua mãe assinou tudo para ele. Tem testamento e tudo." Encontrei minha mãe na cozinha, organizando cupons que ela nunca usou. "É verdade?" Minha voz soou estranha até para mim. "Você fez um testamento deixando tudo para o Kaique?" Ela não conseguiu me encarar de imediato, mexendo nos papéis na sua frente. Então, algo pareceu endurecer em sua expressão. "Sim", ela respondeu, de forma monótona. "É verdade." "Eu não entendo." As palavras saíram baixinho, quase um sussurro. "Eu sou a única que te ajudo. Sou eu que envio o dinheiro todo mês. O Kaique não trabalha, não contribui com nada." "Não ouse falar assim do seu irmão." A voz da minha mãe subiu bruscamente. "Você nunca o entendeu." "Entender o quê?" "Que ele é um parasita. Que ele está mais do que contente em viver às minhas custas enquanto a namorada dele destrói a nossa casa." "Para de ser tão dramática." A cara da minha mãe se contorceu em algo que eu não reconhecia. "Quer saber a verdade? Eu nunca te amei como amo Kaique. Ele é melhor do que você em todos os aspectos que importam, e eu não quero te ver aqui nunca mais." As palavras caíram como socos físicos. Todos esses anos, eu me dizia que minha mãe me amava, mas que ela só demonstrava de uma forma diferente. Que, por mais obcecada que fosse pelo Kaique, ela também se importava comigo. Agora, eu sabia melhor. Virei e saí, a risada vitoriosa da Janaína me seguindo pelo corredor. 21 anos de esperanças, de fazer desculpas, de tentar merecer o amor da minha mãe,
Tudo acabou com o clique suave da porta se fechando atrás de mim. A viagem de volta de casa da minha mãe foi um borrão. Não lembro da viagem de 4 horas, não lembro de subir as escadas para meu apartamento, nem de me sentar no sofá. Mas lembro do momento de clareza que veio quando olhei para o meu telefone, vendo o débito automático na conta da minha mãe. 1.500 todo mês, no último ano. Meu dedo pairou sobre a tela por um momento antes de eu decidir e cancelar o pagamento recorrente. Nas semanas seguintes, me joguei no trabalho, tentando ignorar o buraco no meu orçamento que, de repente, parecia mais uma oportunidade do que um fardo. Comecei a pesquisar opções de investimento para o dinheiro que eu vinha enviando para casa. Talvez eu finalmente conseguisse começar a economizar para uma casa própria, uma casa de verdade, não apenas um apartamento. Então, exatamente um mês após a minha última visita, minha mãe ligou. O dinheiro não foi transferido, ela disse, sem rodeios. Nenhum olá, nenhum como você está. Deve ter ocorrido algum erro no banco, completou ela. Não houve erro, respondi, surpresa pela firmeza da minha voz. Eu cancelei as transferências. Houve um momento de silêncio antes dela explodir. O quê? Como você ousa, depois de tudo que fiz por você? Eu realmente ri disso. Tudo o que você fez por mim? Como o quê, mãe? Esquecendo da minha existência, me forçando a ser a empregada do Kaique, dizendo que você nunca me amou? Isso é diferente. Ela usou a voz familiar da defesa do Kaique. Você sabe que eu estava chateada, mas você não pode simplesmente parar de nos ajudar. Estamos contando com esse dinheiro. O Kaique e a Janaína estão planejando uma viagem para Cancún. Eles precisam de férias. Férias? Interrompi, a voz subindo. O Kaique precisa de férias de que exatamente? Jogar videogame, beber cerveja? Deixe-me te contar algo, mãe. O Kaique não precisa de férias, ele precisa de um emprego. Como você ousa falar assim do seu irmão? A voz dela subiu, cheia de defesa. Você está com inveja porque... Por que o quê? Por que você deixou tudo para ele? Pois bem, você fez sua escolha. Agora ele pode cuidar de você, sua ingrata mercenária. O resto do seu grito se dissolveu em uma sequência de acusações e exigências. Deixei ela desabafar por um momento antes de falar novamente. Adeus, mãe. Não me ligue mais. Bloqueei o número dela antes que ela pudesse responder, mas minha mãe não havia terminado. Nas semanas seguintes, as mensagens começaram a chegar por todos os canais possíveis. Mensagens no Facebook sobre como ela estava lutando para pagar as contas, comentários no Instagram sobre como eu era uma filha terrível, e e-mails detalhando todos os sacrifícios que ela havia feito por mim, sendo que a maioria eu realmente não me lembrava de ter acontecido. Kaique entrou na onda também, enviando mensagens agressivas sobre como eu estava destruindo a família. A mãe está chorando por sua causa, ele escreveu. Melhor começar a mandar dinheiro de novo, ou você sofrerá as consequências. Bloqueei ele também, mas não antes de responder. Aqui vai uma ideia maluca, irmãozinho. Tente arrumar um emprego. Até a Janaína tentou entrar em contato, pelo LinkedIn de todos os lugares, com uma mensagem longa sobre como eu estava partindo o coração da minha pobre mãe e como Kaique era sensível demais para lidar com o estresse do trabalho agora. Eu tinha que admirar a criatividade dela, pelo menos. Agora, já se passaram 6 meses. Não sei como estão, e pela primeira vez na minha vida, não me sinto culpada por isso. Talvez eles finalmente tenham percebido que o Kaique precisa se sustentar. Talvez ainda estejam esperando que eu ceda e comece a mandar dinheiro de novo. Talvez tenham encontrado outra pessoa para manipular. A verdade é que eu não preciso saber. O que eu sei é que os 1.500 que eu costumava mandar todo mês agora estão no fundo para o pagamento de entrada da minha própria casa. Eu sei que durmo melhor à noite, sem ser acordada por mensagens raivosas ou ligações me culpando. Sei que o Marcos ficaria orgulhoso de mim por finalmente me afirmar. Outro dia, passei por um canteiro de obras e vi uma placa de contratando. Por um momento, pensei em tirar uma foto e enviar para o Kaique. Mas então sorri e continuei dirigindo. Os problemas deles não são mais meus. Finalmente, depois de todos esses anos, estou livre. A história de hoje chegou ao fim.
Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!